Olá pessoal, aqui é o Nikos Pafites da Sunny Science Pros e bem-vindos a este tutorial onde vou abordar os 10 erros mais comuns que os estudantes cometem ao fazer a avaliação prática em planilhas. Agora, planilhas, na minha opinião, é o componente que mais exige profundidade de conhecimento e compreensão por parte do estudante. E eu digo isso porque as planilhas não são estruturadas. Elas não são estruturadas como o restante dos componentes práticos. Você precisa ter um bom entendimento sólido das diferentes funções, do que faz essas funções funcionarem, de quais critérios são necessários. Mas então você precisa primeiro ler e realmente entender a pergunta, a mecânica da pergunta. E depois que você fez isso, aí sim pode recorrer ao seu conhecimento sobre funções. E o que acabei de dizer para vocês agora é a chave para o componente de planilhas. Nós vamos olhar para isso em um segundo também. Agora! Esses erros que eu vou abordar não são erros baseados em habilidade, mas sim erros que os alunos cometem e perdem aqueles pontos que você pode ganhar mesmo sem o conhecimento das habilidades, na maioria dos casos. Novamente, na descrição deste vídeo, você pode encontrar links para os outros 10 erros mais comuns dos outros componentes práticos também. E vamos começar com o erro número 1. Beleza, vou começar pelo pior erro que você pode cometer. Vamos lá, você abriu o arquivo CSV que te deram e pediram para você salvar de alguma forma. Então eu só vou garantir que tudo isso esteja bem visível para você. Pronto! E a primeira coisa que pedem para você fazer é, digamos, salvar isso com o nome que te deram. Eu vou em arquivo, salvar como, e vou salvar isso com o meu nome. Vamos supor np_c_scums 127_1234. Foi assim que me disseram para salvar. Mas aí os alunos esquecem de mudar isso para uma planilha do Excel e deixam como CSV. E o que acontece se eu clicar em salvar? Agora eu vou fazer minhas fórmulas. Por exemplo, eu vou dizer nessa aqui, eu vou colocar igual ao que está aqui dentro, dividido por 1000. E aí está a minha resposta. Está tudo certo agora. Parece bom, parece normal. Se eu for agora em arquivo salvar, só para fechar tudo, e eu fechar tudo. Mais tarde, depois que eu fizer minhas impressões ou algo assim, aí eu digo, quero ir lá e mudar alguma coisa, porque agora percebi como fazer isso, e quero imprimir minhas fórmulas, ou esqueci de imprimir minhas fórmulas. Você volta para abrir seu arquivo CSV ou seu arquivo de planilha, e aqui está ele. Vamos só dar um zoom aqui. Ali está a função que colocamos antes, mas agora não serve mais. A função sumiu porque você salvou como um arquivo CSV. E se eu for em fórmulas, mostrar fórmulas, não tem fórmulas. CSV, valores separados por vírgula, não armazenam as fórmulas. Eles vão manter apenas os dados numéricos que você tem, nada mais. Todas as minhas fórmulas agora desapareceram. Então esse é o erro mais crítico que você pode cometer. E eu já vi tantos alunos fazerem isso de novo, especialmente na aula. Eles estão fazendo um exercício, salvam, voltam. No próximo período, digamos que seja no dia seguinte. Eles abrem o arquivo para continuar trabalhando, perderam todas as fórmulas porque não salvaram. Como uma pasta de trabalho do Excel, por favor, certifique-se de salvar seu documento, sua planilha, como um arquivo XLSX. Ok, esse é um erro que você provavelmente já me viu cometer muitas vezes nos meus tutoriais. Agora, para mim, não é tão sério porque eu não estou fazendo a prova. É mais difícil para mim porque geralmente resolvo as provas e explico para vocês ao mesmo tempo. E além disso, na maioria das vezes, eu também estou resolvendo essa prova pela primeira vez. Mas aqui está outro ponto onde os alunos perdem muitos pontos desnecessariamente. Você recebe uma planilha de exemplo e pedem para formatar a sua de forma semelhante. Agora você vai dizer, bem, isso não é realmente um erro, só precisamos ter cuidado. Sim, você realmente precisa ter cuidado, mas dê uma olhada nisso. Em muitos casos, se você vir essas linhas pontilhadas, isso simplesmente significa que essas linhas pontilhadas aqui que você pode ver, elas não serão impressas. Esses são os guias, são os mesmos guias que temos no Excel. Então esses você não precisa colocar linhas pontilhadas, basta deixá-los em branco.
Então, depois que você realmente terminar e tiver formatado, o que eu sugiro que você faça é o seguinte: tire uma captura de tela. Essa é uma maneira, ou você pode fazer isso direto do Excel. Isso fica totalmente a seu critério, mas você pode tirar uma captura de tela do seu arquivo do Excel. E vamos supor que este aqui, vamos dizer que este era o meu arquivo do Excel. Eu só vou tirar uma captura de tela rápida, e então, apenas olhando para a captura de tela e olhando para a sua prova, vá e destaque com o mouse cada parte. Eu já fiz essa parte aqui, onde um é 2 vezes mais alto que os outros. O número 2 tem metade do tamanho da linha 3, e o mesmo para a linha 6, que conseguimos ver só um pouquinho. Esses aqui estão centralizados. Este está alinhado à direita, aquele está alinhado à direita. Todos esses estão alinhados à direita. Nossos números estão centralizados. Aqui eu tenho uma quebra de texto da palavra de até avistamentos. E todos esses estão centralizados. Marque todos esses itens na sua captura de tela. É fácil de fazer, basta usar a ferramenta de recorte. Se você fez isso, também recomendo aos meus alunos. Muitas vezes, finja que você está corrigindo ou conferindo o trabalho dos seus colegas de classe e você quer tentar encontrar algum lugar para tirar um ponto deles. Isso vai te dar um incentivo para tentar encontrar um erro e procurar por um erro. Quando você sabe psicologicamente que está conferindo o seu próprio trabalho, você não quer aceitar que realmente perdeu o ponto. Então, sem nem perceber, você está pensando de forma mais positiva do que negativa. Você quer pensar de forma negativa e tentar tirar um ponto? É isso que você faz. E quando você vai olhar para a largura de, digamos, este aqui está mesclado de A1 até B1. E podemos ver que A1 vai até o ponto onde você tem a letra H em avistamentos. Essas são as coisas que você busca. Então, revisar seu trabalho é essencial. Sobre o componente da planilha, uma das coisas mais importantes que você precisa fazer antes de começar a resolver qualquer problema é ler a pergunta com atenção. Mas, mais importante ainda, ler o cenário que é apresentado para você logo no início do componente da planilha. Dê uma olhada aqui. Este é um exame. Esta é a questão 1. Antes de nos pedirem para fazer qualquer coisa, ele nos instrui a abrir e analisar a planilha e nos fornece estas informações. As linhas 7 a 25 vão mostrar o número de avistamentos das rascunhos de etiquetas em cada país durante uma semana. Isso é importante. Esses dados são apenas de uma semana em fevereiro. A partir da linha 28, aparecem os detalhes de todos os avistamentos da semana. Neste momento, isso não significa nada para você, mas, com a planilha aberta, agora você entende para que servem aqueles dados. É o registro de uma semana. A partir da linha 28, estão os detalhes de todos os avistamentos desta semana. Agora é referente a uma semana. Quando você estiver analisando esses dados, tente se familiarizar, tente entender o que esses dados representam. Se você não fizer isso, não tem como conseguir descobrir o que precisa fazer. Mesmo quando você estiver lendo as perguntas, aqui vai mais uma, essa aqui diz que só de olhar para isso. Diz que a madeira é fornecida em comprimentos padrão de 2,4 a 6 metros apenas. Novamente, isso não significa nada agora. Mas o que está me dizendo é que só existem 2 tipos de comprimento de madeira, 2,4 e 6 metros. Talvez em algum momento, quando me pedirem para fazer algo, isso possa ser algo como uma função if. Pode ser que seja 2,4 metros, então eu vou fazer isso. E se não for 2,4, posso assumir que é 6 metros, porque só existem 2 comprimentos. Essas são as informações que foram dadas a você para te ajudar a resolver os problemas. O mais importante é ler as informações com atenção antes de resolver qualquer coisa e garantir que você entende sua planilha. Existem outras planilhas logo no topo que informam que toda a moeda deve ser, digamos, em euro e que todo o formato de moeda deve ser em euro. Isso não vai te avisar para fazer isso novamente, mas está bem aqui no topo, antes mesmo de você começar a trabalhar nas planilhas, está bem no topo. Se você não leu isso e destacou, vai acabar perdendo essa informação. Então você vai perder alguma formatação, o que significa que acabou de perder mais um ponto.
Uma das perguntas mais frequentes que recebo nos meus tutoriais sobre planilhas é: Senhor, como sei qual função devo usar? Não tem como eu saber isso. Como descubro se preciso de mais funções? Bem, a resposta é simples. Se você não leu a questão com atenção, não analisou a planilha e não tirou um tempo para se familiarizar com ela. E então, mais importante ainda, se você não tentou resolver o problema manualmente, sem usar funções, você não vai conseguir resolver. E o que eu quero dizer com isso? O erro mais comum que os alunos cometem quando se trata dessas questões, de muitos pontos, questões de 8, 10 pontos, é que você lê a questão. Você automaticamente pensa em uma função que acha que é a que você tem que usar. E então você tenta forçar essa função para resolver o problema. E é aí que está o seu erro. Pare de fazer isso. O que você precisa fazer primeiro é tentar resolver o problema manualmente. Sem funções, papel e caneta na tela se quiser, mas não use nenhuma função. Faça as ações. Grave as ações na sua mente. Exatamente o que você está fazendo manualmente para chegar a essa resposta. Depois de fazer isso, e enquanto estiver nesse processo, você vai perceber devagar e dizer: ah, essa é essa função. Mas não pare por aí. Continue até resolver tudo totalmente de forma manual. Porque muitas vezes é necessário usar outra função dentro da função, principalmente em questões de 8 pontos ou mais. Geralmente há uma função aninhada. Aqui está um exemplo do que eu quero dizer. Você tem isso, você tinha essa questão aqui, onde precisava encontrar o custo por metro, o custo por metro. Você tem esse valor aqui, que é o comprimento padrão, e aí você tem o tamanho da madeira. Você precisa usar esta tabela abaixo para descobrir. Então, como fazemos isso? Nós trabalhamos manualmente. O que posso fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar o quê? Esse valor aqui, vamos usar uma caneta vermelha. Eu vou pegar esse valor ali. Ok, esse valor ali está em qual célula? Está dentro da B10, então eu vou anotar isso. Então B10 eu vou usar isso para procurar. Pronto, eu vou pegar esse valor e preciso procurá-lo e encontrá-lo em algum lugar. Onde eu vou procurar? Bem, eu vou até essa tabela aqui, daqui até aqui embaixo. Então isso é a partir de A24. Mesmo que você escolha só essa seção aqui, tudo bem, é a mecânica que você quer. Mas digamos que eu vá de A24 até E24. Então eu vou de A24 até E24. Agora, uma vez que eu fiz isso, eu preciso, então aí está, eu encontrei, está aqui. Ok, isso parece um PROC-Z. Agora, aqui está o valor, mas agora eu preciso saber qual resposta eu vou retornar. Essa ou essa? Bem, como eu faria isso manualmente? Espera aí, o que mais eu tenho? Eu tenho esse valor aqui, o tamanho da madeira que está dentro de B11, então agora eu preciso ir até B11 e vou procurar esse valor. E depois que eu fizer isso, então B11 diz que tem 175 vezes. 50 175 vezes. Então isso está dentro. Ali. Então, para encontrar esse valor, eu vou olhar para esse intervalo de células aqui. Quando eu encontrar o valor que eu quero, por exemplo, esse aqui, eu preciso descer um número X de linhas para chegar aqui. Essa é a minha resposta. Então, minha resposta deve ser 12,99. Olha só, aí está, ali. Eu já resolvi? Não, eu simplesmente fiz a mecânica. O que eu aprendi com isso? Bem, primeiro de tudo, eu aprendi que vou precisar de duas funções de busca. Em uma função de busca, eu procuro verticalmente, vou para baixo. Na outra função de busca, eu procuro horizontalmente. Então, eu vou ter uma busca dentro da outra, nesse caso, uma busca horizontal dentro de uma busca vertical. A partir daí,
usando o seu conhecimento e compreensão das funções de busca, você deve ser capaz, com o tempo que tem, de resolver o restante desse problema. O objetivo disso não é eu resolver esse problema para você, porque eu já resolvi. O objetivo dessa parte do tutorial é que você entenda o seu erro. Eu descobri quais funções eu preciso usar. Depois de resolver esse problema manualmente, agora eu vou para a minha biblioteca, eu preciso de um ProCV e eu preciso de um ProChash. Alunos, o erro de vocês é que vocês pensam na função primeiro e depois tentam forçar essa função a ser a solução. Pense diferente, garanta alguns pontos. Um problema muito comum. Isso acontece em bancos de dados quando se trata de consultas, mas também quando estamos usando planilhas e temos operadores comparativos. A confusão entre menor que e maior que. Então, pare de cometer esse erro. Você precisa, em algum momento, aprender que esse símbolo significa maior que e esse símbolo significa menor que. Os alunos confundem muito frequentemente esses dois e usam o operador errado. Então, quando você está fazendo uma função SE, por exemplo, você tem igual a SE e a primeira coisa é o seu critério. Você está dizendo algo como B5 e quer dizer que é maior que 10. Você faz isso, coloca sua afirmação de verdadeiro ou falso e obtém resultados. Os alunos pensam, se tive resultados, fiz certo. Não, esse símbolo aqui é o símbolo de menor que, não é o de maior que vocês têm que aprender, pessoal. Agora, se você quiser fazer maior ou igual a, isso significa que o 10 também deve ser incluído. Você precisa escrever maior ou igual a, não pode escrever apenas igual a. Maior do que isso está errado. O mesmo vale para menor ou igual a. Você não pode escrever assim. Ok? Isso também está errado. E a partir daí, você tem outros operadores, por exemplo, o diferente de. Você deve observar o diferente de também. Ok, você acabou de resolver aquela grande questão de 8 ou 10 pontos, encontrou e solucionou as funções aninhadas, tudo funcionando perfeitamente. Você está orgulhoso e confiante, pois provavelmente resolveu a parte mais difícil da prova. 3 exames. Tudo o que você precisa fazer agora é simplesmente imprimir, então você vai em mostrar fórmulas e depois vai em arquivo e imprimir, porque você está realmente animado. Sim, eu consegui. Eu posso resolver isso, você clica em imprimir, parece bom, está em uma página só. Não, está tudo certo, perfeito. Não, não está. Não está porque você não tirou um tempo para olhar e ver isso aqui. Minhas funções estão cortadas e isso aparece na visualização de impressão. Quando exibimos as fórmulas, vemos que elas também estão cortadas. Agora, neste caso específico, é fácil de ver porque há apenas algumas fórmulas ali juntas. Existem outras planilhas em que você precisa copiar as fórmulas para 50, 60 ou 70 linhas diferentes, e você tem várias fórmulas sendo duplicadas. E como a sua impressão parece bem cheia e boa, você nem se preocupa em conferir. E agora, todo aquele trabalho que você acabou de fazer para resolver esse problema e que você vai ler, você acabou de perder todos os pontos porque não tirou um tempo para conferir a sua impressão. Certifique-se de que todas as suas fórmulas estejam 100% visíveis. Certifique-se de ir até o último parêntese para não perder nenhum ponto. Vamos analisar as técnicas de impressão em exercícios de planilha. Um dos principais pontos onde vocês, alunos, perdem nota é não imprimir o que foi solicitado para ser impresso. Apesar de ter impresso e mostrado tudo, não foi como solicitado. Veja um exemplo. Modifiquei esta planilha para que ficasse bem longa. E há muitas colunas. E diz, certifique-se de imprimir isso e de que as colunas estejam em uma única página. Então, se eu for em arquivo e imprimir, novamente, precisamos garantir que nada esteja sendo cortado. Vejo que minha impressão ocupa 4 páginas, como mostra aqui embaixo. Se eu rolar para baixo, esta é a próxima página, e olha só, estas são as páginas 3 e 4. Tenho 3 colunas que não cabem na largura da página aqui. Então o que posso fazer é vir aqui onde diz sem escala.
e eu vou selecionar, ajustar todas as colunas em uma página. E quando eu clico nisso, olha só, todas as colunas cabem. E agora tenho apenas 2 páginas, porque todas as colunas cabem em uma página. Também alterei um pouco as margens. Se não tivesse feito isso, ao ir em configuração de página e margens, por exemplo, as margens estariam em 1,8. Isso mostra que minhas margens estão assim. Se eu quiser aumentar o texto, todas as colunas cabem em uma página, mas ao ampliar as margens, preciso reduzir o texto para manter todas as colunas na mesma página. Então, se quiser aumentar um pouco esse texto, e não há restrições na prova dizendo que a impressão precisa usar margens específicas, você pode modificar as margens. Só para te dar um pouco mais de espaço à esquerda e à direita, e por causa disso, automaticamente tudo vai ficar um pouco maior. Confira a sua impressão para garantir que nada foi cortado. Muito importante. Certo, então isso são as colunas em uma página, mas está em várias páginas para as linhas. Se disser que tem que estar em uma página, não só as colunas em uma página, então podemos mudar para ajustar a planilha em uma página. Agora, obviamente, isso vai deixar tudo menor, mas agora tudo é impresso em uma página. Eles não vão pedir para você fazer algo assim. Se houver muitas linhas e muitas colunas que você precisa imprimir, porque aí a escrita vai ficar pequena demais e isso simplesmente não é funcional. Beleza, então essa é essa parte. Outras coisas onde eu vejo os alunos cometendo erros são estas. Foi solicitado que você imprimisse só esta seção. O segredo é selecionar a área desejada, ir em Arquivo e depois Imprimir. E certifique-se aqui, em vez de imprimir a planilha ativa, de imprimir a sua seleção. E pronto. E daqui, se quiser, você pode colocar sem escala. E se você quiser deixar maior porque não aparece nada, eu posso ajustar a escala, ir em escala personalizada e simplesmente fazer esse ajuste de escala. Em vez de 100%, coloque para 130. Isso deixa bem grande e mais fácil para o examinador ver. Beleza, então certifique-se de entender o que está sendo pedido. Leia a questão com atenção quando for imprimir outra coisa que eles podem pedir para você fazer, especialmente quando você estiver mostrando fórmulas. Por exemplo, se eu for em fórmulas, mostrar fórmula, certifique-se de que toda a fórmula esteja selecionada. Eu vou dizer, selecione esta seção e eu quero imprimir as fórmulas e mostrar os cabeçalhos de linha e coluna. Então, novamente, Arquivo, Imprimir, verifique se está em retrato ou paisagem. Eu vou garantir aqui que, digamos, caiba em uma coluna de largura e vou colocar em paisagem. Foi isso que ele disse. Escolherei personalizado, sem escalonar, e ajustarei todas as colunas em uma página. Pronto! Mas também vou adicionar. Vou em configuração de página, vou para minha planilha e adiciono o que tenho aqui, os títulos das linhas e colunas, e clico em OK. Você só adiciona isso se disser especificamente para adicionar os títulos das linhas e colunas. Se disser especificamente para não adicionar os títulos das linhas e colunas, não os deixe. Remova-os porque você vai perder ponto. Se não especificar sobre incluir títulos das linhas e colunas, não faz diferença. Lembre-se, examinadores são treinados para corrigir positivamente. Você ganha pontos por fazer o que foi pedido para você fazer. Esse próximo erro é comum em todos os componentes práticos. Não inserir os dados que você foi solicitado a inserir corretamente. Por exemplo, você foi solicitado a digitar o título Tauara Construção e você digitou construção com C minúsculo em vez de C maiúsculo, sendo que na prova estava escrito construção com C maiúsculo. Você vai perder um ponto, então, por favor, não tenha pressa ao inserir dados em qualquer coisa que eles pedirem para você fazer na prova, pois cada detalhe vale ponto. Não importa o quão insignificante pareça para você, como simplesmente digitar um título, seja em um gráfico, seja no título de uma planilha, seja no título de uma apresentação do PowerPoint, em um documento do Word ou em um relatório do Access. Se eles pediram para você digitar, isso vale ponto, e para ganhar o ponto, você tem que digitar exatamente como foi dado para você. Se houver letra maiúscula, coloque as letras maiúsculas.
Quebra de texto em planilhas ou no Excel é complicado. Por quê? Se a prova mostrar isso, precisamos garantir que tudo depois da palavra overhang para essa célula em A5 e em A6 fique na segunda linha. Deve ser uma quebra de texto, um método que a maioria dos alunos usa, e esse é o jeito errado de fazer. Você simplesmente seleciona isso, vai daqui até o alinhamento e marca a opção quebra de texto. E então, ao ajustar a largura, ele realmente começa. Vou aumentar o tamanho destes também, já que você teria que fazer isso. Você pode realmente fazer com que ele faça o que você quer, mas é um pouco complicado. Consegue ver? À medida que eu mudo a largura aqui, ele vai ajustar o texto onde eu quero, mas você consegue ver que tudo aqui embaixo está sendo cortado agora. Por quê? Pois se eu expandir isso, não posso ter quebras de linha no texto, já que uso quebra automática. Então, o truque para isso é usar a tecla Alt no seu teclado, a tecla Alt, ao lado da barra de espaço. Então, como fazemos isso? Não importa se você alterou para ter quebra de texto ou não. Vou remover a quebra de texto por enquanto, para você ver que funciona sem essa opção. Vamos colocar isso de volta como estava antes. Como fazer a quebra de texto corretamente? Damos um duplo clique. Vamos ao local para quebrar o texto. Gosto de tirar o espaço, mas isso é opcional, vai do seu critério. Vou segurar a tecla Alt no meu teclado e pressionar Enter, então estou segurando Alt e pressionando Enter no meu teclado. E isso agora quebrou a linha. Agora, se eu apenas expandir aqui, você pode ver que isso é a quebra de texto. E veja, não é afetado pela largura da célula. Então agora eu posso exibir tudo, e isso é a quebra de texto. E não vai mudar, e eu posso fazer o mesmo para o outro campo. Vamos deixar o espaço aqui, segurar a tecla Alt, pressionar Enter, e aí eu só preciso aumentar a altura dessa linha também. Essa é a forma certa de quebrar o texto no ponto solicitado, e isso não mudará para a maioria dos alunos. Você só usa o recurso de quebra de texto e ajusta na largura das colunas para conseguir a quebra de texto onde quiser. Mas isso causa problemas porque você acaba cortando algumas coisas. Ou quando você vai mostrar as fórmulas e tudo muda e volta ao normal. Você esquece de ajustar novamente a largura das colunas. Então essa é a maneira correta. Usando a tecla Alt e pressionando Enter no ponto onde você quer quebrar a linha e o texto, você faz a quebra do texto. Por mais inacreditável que pareça, muitos alunos esquecem de imprimir ou os valores ou as fórmulas. Eu nem consigo contar quantas vezes meus alunos entregaram uma prova que eu dei para eles, e quando eles entregam a prova, porque eu só vou corrigir, pelas impressões, eles esqueceram de entregar as fórmulas, a impressão das fórmulas. E isso faz com que eles percam aproximadamente 80% da nota. Bom senso! É isso que você precisa para evitar perder muitos pontos. Se você está fazendo um exercício de planilha, então obviamente criou algumas fórmulas. Você foi solicitado a resolver alguns problemas onde usou funções e fórmulas e vai ser solicitado a mostrar essas fórmulas. O examinador só poderá avaliá-las se conseguir ver as fórmulas. Então, o bom senso diz que, mesmo que você tenha perdido a parte onde diz para imprimir suas fórmulas em paisagem, selecione isso e mostre suas fórmulas. O bom senso vai te dizer, eu preciso imprimir minhas fórmulas, mesmo que você tenha impresso em retrato em vez de paisagem. Você pode perder um ponto pela técnica de impressão, mas vai ganhar todos os pontos pela impressão das fórmulas se tiver feito as fórmulas corretamente. Se você não imprimir suas fórmulas, vai tirar 0. Outra coisa que os alunos esquecem é que imprimem as fórmulas e pensam, fiz minha parte, imprimi minhas fórmulas, nada foi cortado, perfeito. Mas aí tem outra instrução que diz, vá e modifique o modelo, adicione esses valores e imprima os valores. E você esquece de fazer isso. Imprima esses valores também, pois são pontos que você está perdendo. Então, bom senso quando se trata de imprimir. Se você está trabalhando em planilhas, vai precisar mostrar suas fórmulas, precisa mostrar seus valores. E se pedirem para você adicionar valores diferentes em um modelo para mostrar que ele funciona, você também vai precisar mostrar isso.
Então você vai ter que imprimir, por favor, imprima tudo. É melhor imprimir a mais. Você não vai perder pontos. Se você imprimir trabalho extra, vai perder pontos. Se você não imprimir tudo o que é exigido, vai perder pontos. Certo? Então o que aprendemos neste tutorial? As coisas mais importantes são as seguintes. A. Você tem que ler os cenários, se familiarizar com os cenários. A prova 3 te dá mais do que tempo suficiente para fazer os exercícios. O motivo de eles darem mais do que tempo suficiente é porque você precisa gastar esse tempo. Analisando coisas como suas planilhas que eles te deram, entendendo as perguntas, fazendo-as manualmente primeiro, para que você possa entender qual função precisa usar, você precisa gastar tempo para se familiarizar com os dados. Esse é o principal erro que os alunos cometem. Eles não entendem os dados com os quais estão trabalhando. E o segundo é que você acaba pensando em qual função acha que a prova quer que você use e tenta forçar a solução com a primeira função que vem à sua cabeça. Isso nunca vai funcionar. Você precisa entender os dados, entender a questão, resolver a questão manualmente, como eu demonstrei para você. E aí, quando você estiver fazendo esse trabalho manual, vai perceber: ah, isso parece com tal função. Preciso fazer isso, mas antes você deve resolver tudo manualmente. Por fim, o pior erro que você pode cometer é: você fez as funções, gastou seu tempo, fez tudo e seus resultados impressos estão errados. Agora, se você esquecer, digamos, os títulos das colunas e das linhas, isso é um ponto bobo para perder. Mas, por favor, não entregue seu trabalho e esqueça de entregar suas fórmulas, porque todo o seu trabalho está nessas fórmulas. Entregue os valores e depois reserve um tempo para conferir se imprimiu tudo. A principal lição aqui é: quanto mais, melhor. Menos significa perder pontos, então se você imprimir mais coisas do que deveria, tudo bem, você não será penalizado por isso. Provavelmente você não vai perder pontos, mas se não imprimir o suficiente, corre o risco de perder 20, 30, 40 ou até 70% dos pontos. Como sempre, na descrição do vídeo você encontra os 10 principais erros dos alunos em outros componentes da avaliação prática. E novamente, como sempre, se você viu algo novo, se aprendeu algo hoje, não esqueça de curtir, se inscrever e eu te vejo de novo no próximo vídeo. Se cuida, tchau, tchau!